A nova pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é um guia para orientar e ajudar na escolha de todos os grupos de alimentos. Auxilia as pessoas a planejarem suas refeições diárias de maneira adequada e variada, visando promover a saúde e hábitos alimentares saudáveis. Na base da pirâmide, incentiva-se a prática de atividades físicas, controle de peso e hidratação. No topo da pirâmide estão representados os alimentos que devem ser consumidos com moderação, pois, além de calóricos, podem aumentar os riscos de obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e outras enfermidades. Olá, alunos do quarto ano! Mais uma aula de vídeo hoje e nós vamos fazer dois textos. O texto que está na página 42, que vai falar sobre a nova pirâmide alimentar, e o texto que está na página 45 sobre versos e companhia. São dois tipos de textos diferentes, né? Uma proposta diferente. A gente vai encontrar um texto informativo, onde ele vai nos dar informações a respeito de uma boa alimentação, e o outro texto será sobre versos, então poesia, estrofes, certo? Então são dois tipos de texto diferentes e a gente vai conversar a respeito. A partir da leitura que nós fizemos no vídeo anterior, agora a gente vai falar a respeito da pirâmide alimentar, que ela é uma base para que a gente tenha uma boa alimentação no nosso dia a dia. Claro, não é uma aula de ciências, mas é importante a gente conhecer, né? Vocês já devem ter visto, inclusive, nas aulas de ciências, mas eu acho legal a gente retomar esse assunto para que a gente possa relembrar. Então, além de nós termos uma boa alimentação no nosso dia a dia, né, com uma quantidade de alimentos variados, para que a gente não coma só um tipo de alimento. Às vezes fala assim, mas eu só como arroz, eu só como fruta. Não é bacana a gente comer um pouquinho de cada. A nossa alimentação ela precisa ser balanceada e equilibrada. E também deve ter os exercícios físicos, também são importantes, uma boa noite de sono, tomar sol, né, faz parte, porque assim, a gente precisa da vitamina D até para aumentar a nossa imunidade. Então é um conjunto completo para que a gente possa ter uma vida saudável, certo? Então vocês vão agora realizar a interpretação que está na página 42, que vai perguntar assim: de acordo com o texto, qual é a função principal da pirâmide alimentar? Né? Para que serve a pirâmide alimentar? O que ela vai nos auxiliar? Depois, assim, o que está na base da pirâmide alimentar? Mesmo a gente tendo uma boa alimentação, mesmo a gente tendo horas de sono, descanso, né, estudo também é super importante para a nossa saúde mental. Mas e a base da alimentação, da pirâmide também? O que ela precisa ter? Né? O que vai complementar toda essa alimentação que a gente vai fazer? Porque se a gente também só se alimenta, né, aqueles alimentos, eles vão ficar acumulados no nosso corpo. Então a gente precisa também gastar, né, para que ele seja queimada, essa caloria que a gente consumiu seja queimada, certo? Vocês irão fazer também a atividade número 3, que é assim: e que tipo de alimento forma o topo? Aí vocês vão olhar lá no topo da pirâmide, né, os alimentos que a gente deve consumir menos. Então vocês vão fazer a escrita de quais são esses alimentos que estão no topo. Na número 4, está perguntando assim: há algum tipo de alimento apresentado na pirâmide que você consome mais do que outro? Qual é a posição desse alimento? Então, onde que ele se encontra? Um alimento que você consome mais. Claro que, como eu disse, a alimentação ela precisa ser equilibrada. A gente não pode consumir nem mais e nem menos, aos poucos. Então, assim, pequenas porções por dia.
Porque não adianta você ter uma grande quantidade e falar assim, mas eu só como fruta, eu sou uma pessoa saudável porque eu só como fruta. Mas pensa bem, vai faltar a proteína, vai faltar o carboidrato, vai faltar o açúcar, que também em pequenas quantidades, claro, eles são importantes para o nosso dia a dia, para que eles nos dê energia, certo? Então, depois que vocês fizerem essas 4 questões, a gente já pode agora partir para o segundo texto. O meu pai é engraçado. Meu pai conta o que fazia quando ele era criança. Eu não sei se é verdade ou somente se é lembrança. Sempre conta que não tinha internet e celular. Não entendo como ele conseguia conversar. Ele tinha uma vitrola em vez de ter um CD e um tal videocassete no lugar do DVD. Não entendo por que diz que hoje tudo é diferente. Já eu acho a mesma coisa o passado e o presente. Nesse segundo texto agora que eu acabei de ler no slide, eu gostaria que vocês fizessem novamente a leitura junto, né? Voltem o vídeo para que vocês possam fazer a leitura juntos e observem a sonoridade dos versos, onde existem as rimas, para que haja assim quase uma sonoridade, como se fosse uma música. Então, assim, quando nós estamos fazendo a leitura em sala de aula, né, que eu faço agora, eu vou ler e vocês vão repetir. Então, muitas vezes a gente faz ela de uma forma cantada, né? É um verso cantado, como se fosse uma musiquinha. Por quê? Para que a gente possa observar as rimas em cada verso nas estrofes, certo? Lembrando que cada linha é um verso, cada conjunto de 4 versos vai formar uma estrofe. Então, esse texto possui 4 estrofes de 4 versos, certo? Então, nós temos aí um poema, né? Esse poema, ele é um cordel também, ele vai falar sobre o meu pai é engraçado. Então, ele vai trazer, assim, situações até mesmo do passado, onde ele vai falar em vitrola, ele falou em aparelho de videocassete. Isso eram aparelhos que nós utilizávamos na década anterior à década de 90, 80, né? Quem viveu mais ainda tinha até outros aparelhos até bem antigos. E tocava disco de vinil, tinha o videocassete, que eram fitas onde as pessoas faziam as gravações. Hoje a gente faz a gravação assim, no celular, mas antes não, precisava ter uma câmera grandona, aí colocava fita dentro, gravava, né? O disco, por exemplo, também, o disco de vinil, ele tinha 2 lados, então você escutava de um lado, depois quando você acabava de escutar todas aquelas músicas, você virava o disco para escutar do outro lado. Hoje em dia não, a gente, né, tem meios aí muito melhores para ouvir, e inclusive o disco de vinil ele riscava, ficava com um sonzinho barulhento, mas era gostoso, né? Assim, tudo a gente precisa viver. Até o menino fala assim, né? No texto ele fala, já eu acho a mesma coisa que o passado e o presente, que hoje é tudo diferente, né? O passado e o presente. Então, assim, a gente observa na nossa vida que as coisas elas vão melhorando, certo? Então, vocês vão fazer agora, vocês vão circular no texto e vão circular no texto e vão escrever na página 45, na atividade número 1, todas as palavrinhas que tem rima. São aquelas palavrinhas que tem o som final igual, tá? Por exemplo, criança, lembrança. Então, criança e lembrança é uma rima, tá? Então, vocês vão descobrir nas outras também. Como que esse poema é organizado? Falei no início desse vídeo, falando lá, né? Poesia, tal, como que ele é o verso, estrofe, né? Já deu uma dica aí, então vamos lá, hein? Prestem bem atenção.
Depois na atividade número 3, na página 46, está dizendo assim: esse poema foi escrito em 2011, então já se passaram muitos anos. Você conhece alguma tecnologia que atualmente substitui o DVD? Claro que tem, né? Hoje a gente quase nem tem mais DVD em casa. A gente tem outros meios de assistir filmes que antes a gente utilizava somente o DVD. Eu mesmo em casa já não tenho mais DVD, porque eu uso outros meios, tipo assim, a Netflix. Mas enfim, né? Vocês vão saber também aí outros meios. Bom, 4. Como você imagina que o pai do menino vivia sem internet celular? Será que era uma coisa boa? O que a gente fazia para conversar com os amigos, né? E se eu, por exemplo, se eu faltasse na escola, como era que eu fazia para pegar a matéria? Mas tinha sim, viu? E a gente nunca ficava com matéria atrasada. Os nossos cadernos sempre eram impecáveis. E as brincadeiras também eram muito boas. Mas foi tudo uma época. Agora a gente precisa aprender também, nós que somos adultos, a viver na época de vocês. É claro que vocês estão num momento assim muito mais avançado do que a nossa época, mas a gente também aproveitou bastante e a gente muitas vezes gostaria que vocês fizessem o mesmo. Até vou pensar em uma possibilidade da gente elaborar uma brincadeira que a gente fazia no passado. O que vocês acham? Então, no final desse vídeo, eu vou acrescentar uma brincadeira para que vocês possam fazer em casa, tá bem? Então façam essas atividades, aproveitando também, podem fazer o Aprendendo um Pouco Mais, que é completar com SOSS, que é fácil também. E vocês também vão separar sílaba utilizando o hífen, que é aquele tracinho que nós já aprendemos, inclusive a gente estava em sala de aula quando a gente aprendeu isso. E vocês vão colocar a pontuação na atividade número 3, colocar a pontuação e vão classificar as frases em declarativas negativas e declarativas afirmativas, que foi do vídeo anterior. Se vocês esquecerem, voltem no vídeo da semana passada e vejam o que é frase declarativa afirmativa, declarativa negativa, para que vocês possam fazer. Lembrando que assim que nós retornarmos às aulas, iremos rever todo esse conteúdo para que não fique nenhuma dúvida. É importante que vocês tenham esse conhecimento, né? Façam os estudos em casa para que quando a gente voltar às aulas, nós podemos apenas fazer uma revisão daquilo que já foi feito. Mas vocês não deixarão de aprender todo esse conteúdo, tá bem? Beijos, até a próxima aula. Tarefa do texto sobre a pirâmide. Construir uma pirâmide alimentar, como preferir. Desenho, recorte, colagem, com sucatas, fica a critério. No caderno ou em uma folha à parte ou cartolina, o que vocês tiverem em casa. Não precisa sair para comprar nada. Faça uma lista no caderno de sua alimentação, separando em 2 colunas: alimentos que gosta de comer, alimentos que não gosta de comer. Vocês irão fotografar o trabalho e enviar para o WhatsApp do colégio. Está bem? Boa aula, assistam até o fim, porque no final vai ter um desenho legal da Turma da Mônica, tá bom? Cuidem da saúde.